Glória a Deus, amados. Os irmãos podem assentar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria que você, assentado, que coral bonito que cantou aqui hoje, né? Isso daqui eu vou dizer, foi a Assembleia de Deus Raiz. Não foi Nutella, não. Foi ou não foi? Assembleia de Deus Raiz, coral assim, olha. Lembro lá, entendeu? A gente aqui está muito batista esses dias. Nada com os irmãos batistas. Mas às vezes eu sinto saudade aí. Dessa pegada assembleiana. É bom demais, amém, amados? Congresso de adoração. Queria que você sentado, você abrisse comigo em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Falar de adoração, eu creio que não é um tema tão simples, porque é justamente o que o Senhor procura, como foi lido hoje. O Senhor procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E eu queria ler algo aqui com vocês, no capítulo 17, de Atos dos Apóstolos. Hoje eu quero fazer algumas colocações aqui, criar alguns contrastes, para que a gente possa compreender, ou talvez apenas relembrar um pouquinho acerca do significado da adoração. Amém, amados? No verso 15, Atos 17, no verso 15, Paulo ele chega em Atenas. E a Escritura diz assim, e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo esperava em Atenas, eu quero que você entenda o cenário. Paulo vai a Atenas na frente de Silas e de Timóteo. Timóteo, quando Paulo começou a trabalhar com Timóteo, começou a pregar o evangelho para Timóteo, ele era muito jovem. Ele se tornou um pastor muito jovem. E naquela época jovem era jovem mesmo. Nós estamos falando de uma época onde a expectativa de vida era 40 anos. Então, naquela época, um jovem ele tinha em torno de 17 a 20 anos. Era mais ou menos essa idade que esse homem ele é chamado para exercer o ministério. E aqui Paulo vai até Atenas na frente. E Paulo ele começa a fazer um passeio turístico por Atenas. Quem já assistiu aqui Cavaleiro do Zodíaco, né? E vê aquelas casas de mármore, a gente sempre fica um pouco interessado nessa arquitetura grega clássica, porque Atenas veio conservando essa arquitetura durante muitos anos. Hoje, se nós formos na Grécia, o que nós vamos ver é apenas ruínas, mas naquela época a arquitetura ainda estava presente. Havia ali um templo, um panteão, onde ficavam diversos deuses. E Paulo esperava em Atenas e seu espírito se comovia dentro de si mesmo. Nota que o seu espírito se removia dentro dele. Comover significa se revolver. E vendo que a cidade era tão entregue à idolatria, de sorte que ele ia para a sinagoga e disputava com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo sempre ele ia primeiro à sinagoga, e da sinagoga ele ia às vezes à praça do mercado, ao mercado, e ali ele começava a expor. E nós sabemos que a palavra que Paulo expunha não era apenas palavra persuasiva de sabedoria. Ele era muito persuasivo, sim, Paulo ele era muito dotado de sabedoria, tendo sido ali criado
aos pés de um grande filósofo e mestre judeu do seu tempo, Paulo ele aprende muito da filosofia, inclusive dessa filosofia que está ali junto dos atenienses. Ali os atenienses, a filosofia principal da moda ali era o epicurismo e o estoicismo, e nós vamos ver isso aqui um pouquinho à frente. E enquanto Paulo os esperava, ele vendo a cidade, ele se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E aí, alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: o que quer dizer este paroleiro, esse tagarela, esse conversador, esse cara vem cheio de conversa mole? E eu entendo bem o porquê disso. Porque, por exemplo, os epicureus, o epicurismo, ele prega uma doutrina onde o homem ele precisa necessariamente se entregar ao prazer. Lógico que não é um prazer tal como era o prazer de Baco, de Dionísio, que é outro deus, que é um deus que, quem ouviu aí já a palavra bacanal sabe o que significa isso, né? Significa orgia mesmo. Não era o prazer desmedido, mas era entregue a um prazer comedido, mas a vida só tinha sentido se houvesse essa entrega ao prazer. E os estoicos, a doutrina dos estoicos, se assemelha muito com o que hoje os conservadores, principalmente no Ocidente, eles traduzem como sendo a sua doutrina de vida. Porque os estoicos, eles falavam muito da questão da responsabilidade pessoal, eles falavam muito acerca da disciplina pessoal para o alcance de alguns objetivos. Os epicureus, eles focavam mais no prazer, enquanto os estoicos, eles se focavam nessas questões filosóficas, onde você vai alcançar algum elevo, enquanto você está ali disciplinado dentro de uma vida que seja responsável, que seja cuidadosa, uma vida que não seja vitimista assim. Mas são esses caras que olham para a doutrina que Paulo pregava e eles ficam achando que ele está falando baboseira. E eles dizem o seguinte: não, vamos pegar esse cara e vamos levar ele até o Areópago. O Areópago era uma espécie de tribunal. Ele foi erigido, como tudo em Atenas, que era uma cidade completamente entregue à idolatria. O Areópago, ele foi edificado em homenagem ao deus Marte, a Áries. E, sendo assim, ali eles acreditavam que naquele local você podia, julgando e conversando por meio de uma dialética, normalmente é chamada dialética aristotélica, é outra coisa, parece muita maluquice, né? Mas diante de uma dialética, de uma conversa, de uma troca de ideias, eles poderiam chegar a um senso de justiça mais apurado. E todo ateniense e estrangeiro que ia até Atenas, tinha uma coisa que eles gostavam muito, conforme está escrito aqui, que era de novidade. Aparecia uma novidade, eles falavam: opa, gostei dessa ideia. Eles gostavam, naquele tempo, eles seriam provavelmente os fundadores da Jovem Pan News, ou da Globo News, não sei, da Globo News, né? Mas pelo menos da Jovem Pan News, provavelmente. Mas eles gostavam muito de uma novidade. E eles pegam Paulo e o levam até o Areópago. E ali, eles pedem que Paulo exponha essa nova doutrina. Pois coisas estranhas nos trazes, diz lá no verso 20, aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que é isto. Pois os atenienses, estrangeiros e residentes, de nenhuma coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Eram homens que se diziam dotados de razão, mas que ao mesmo tempo eles eram muito supersticiosos. E aí eles dizem o seguinte, Paulo lhes diz o seguinte: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido.
Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar. E Paulo aqui, quando ele cita essa palavra tateando, ele sabia que o maior desejo dos filósofos gregos era de fato encontrar a verdade. E eles caminhavam como que tateando no escuro o tempo todo, buscando verdade ali, buscando verdade acolá. Eles eram sinceros na busca da verdade. Entretanto, sendo sinceros na busca da verdade, eles estavam cegos, eles estavam como cegos, tentando compreender o mundo que estava à sua volta. E aí Paulo continua dizendo, porque nele vivemos. E ele diz, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem o achar. Para que não está, ainda que não está longe de cada um de vós, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Porque na verdade a imaginação humana, ela é muito curta, ela é muito fraca, ela é muito pobre para conseguir pensar Deus. E Paulo ele está dizendo isso, os deuses que vocês pregam e que vocês construíram aqui e que vocês erigiram nos panteões aqui. E que vocês deixaram evidente nessa cidade que é ela mesma, ela em si mesma, um panteão da própria idolatria. Estes deuses feitos por mãos, eles são na verdade falsos, falhos, porque o Deus desconhecido, este que vocês erigiram um altar, deixaram um nicho com nada ali, este Deus impossível de se pensar, esse Deus impossível de se imaginar, é este Deus que veio à terra, se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e verdade para nossa salvação. E é a compreensão disso que Paulo queria levar aqueles homens. E o que isso tem a ver com adoração? Aqui, Paulo ele está elevando o conceito de adoração e retirando que a adoração ela nunca se confundiu com idolatria. Certa vez eu vi algumas pessoas colocando, o meu ídolo e o meu herói é Jesus. Eu quero te dizer, Jesus, ele não cabe no lugar de um ídolo nunca. Jesus nunca poderia ser o nosso ídolo, porque um ídolo, ele é dependente de quem o cria. Um ídolo, ele depende das preces e orações daquele que o fez. Um ídolo depende da defesa do homem, enquanto o nosso Deus, ele não depende da nossa defesa, ele não depende da nossa adoração, ele não depende da nossa oração, ele não depende das nossas preces, ele não depende da nossa imaginação, ele não depende de nada de nós. O nosso Deus, ele é absoluto. E aqui é que vira ao contrário. Enquanto aqueles ídolos, eles foram criados, forjados, o ourives com toda a sua técnica, com todo o seu esmero, com todo o seu cuidado, ele foi ali formando aqueles deuses e fazia com que ele se orgulhasse daquilo que foi esculpido, daquilo que foi feito. O nosso Deus, ele não passa nem mesmo pela nossa possibilidade de imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem jamais penetrou em coração humano. Isso é o que Deus tem preparado. Imagine o que Ele é. É muito, mas é muito mais excelente. Paulo lá à frente, ele chega a dizer: quem conheceu a mente do Senhor? Quem perscrutou os seus caminhos? Quem sondou o seu espírito? Quem conseguiu visitar um sequer de seus pensamentos? O nosso Deus, Ele é absoluto. Ele não cabe em templos, Ele não cabe em filosofias, Ele não cabe em religião, Ele não cabe em lugar algum a não ser no teu e no meu coração. Essa é a grande diferença do nosso Deus. E é este Deus que Paulo começa a conclamar ali. E ele começa a dizer: justamente por vocês não conseguirem pensar, é o Deus impensável, é este que eu vou vos anunciar. Porque sendo impensável, ele não foi produzido por mão humana, mas ele produziu um a um de nós. Ele com suas próprias mãos, ele nos fez. Do pó da terra ele nos fez. Ser viventes ele nos fez. Mas não somente isso, Paulo não ia parar por aí. Porque falar de um Deus desconhecido, um Deus impensável, é algo que talvez seja até interessante. Mas quando você para raciocinar que este Deus desconhecido, este Deus impensável, Ele se faz homem, Ele se reduz à figura de homem, Ele se reduz a um ser fraco, a um bebê que precisa dos cuidados de sua mãe e de seu pai. Se reduzir a isso, num projeto de salvação que se iniciou e foi feito antes da fundação do mundo. Num projeto para o resgate da vida e da alma humana e para a reconciliação de todas as coisas. Esse Deus, Ele vem na figura de Jesus, do qual Paulo, este sim, o conheceu face a face. Esse Deus se permitiu ser revelado ao homem. E a revelação deste Deus ao homem não é conforme o que o homem quer, mas é conforme o que Ele mesmo é. É por isso que mesmo a revelação deste Deus ao homem faz com que o homem fique embasbacado, fique estupefato, fique perplexo diante da imagem dele. Pare para analisar. Um Deus que criou os céus e a terra pelo próprio poder da palavra e que se faz criatura, se tornando o próprio pecado, para que por meio dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Isso é totalmente impensável. Não existe história, não existem grandes feitos. Aquiles, ele é pequeno perto de um Deus destes. Hércules, sendo um semideus, é figura pequena perto de um Deus desse. Todo aquele complô de deuses que existiam para brincar com a vida humana e que habitavam ali naquele panteão, Júpiter, que era a figura de Zeus, Ártemis, que era a figura de Diana, Dionísio, que era a figura de Baco, Ares, que era a figura de Marte. Todos esses deuses, nenhum deles chegava perto daquele a quem Paulo os apresentava. Um Deus que quando veio, ele sai quebrando todas as estruturas. A primeira estrutura que ele quebra por meio de uma profecia. Certa vez ele andando em Jerusalém, ali no templo, e aí os seus discípulos, vendo aquelas construções, vendo aquelas colunas, vendo aquilo tudo e vendo a beleza daquilo tudo, eles viram: olha, Senhor, esse daqui foi aquele templo que foi erigido na época do profeta Ageu, e que, onde foi profetizado que a glória da segunda casa seria muito maior do que a glória da primeira, porque aquele templo ele receberia a visitação do próprio Cristo. E aí Jesus vira assim e vê a empolgação daqueles homens e considera o seguinte, lhes diz o seguinte:
Pois eu lhes digo que não ficará pedra sobre pedra, porque primeiro ele precisava destruir aquilo que era a base da religião judaica. Olha o que Paulo vai escrever lá em 2 Coríntios, que a lei, ela foi abolida por Cristo, ela foi deixada de lado a partir de Cristo. Ele já aniquila a idolatria dos judeus. Cristo vem para aniquilar a idolatria dos judeus. Porque os judeus se tornaram sim um povo idólatra. Um povo que se orgulhava do que tinha erigido, mas não se orgulhava daquele que os erigiu. Que não honrava aquele que os erigiu. Judeus que se orgulhavam de ter as tábuas da lei, de ter a arca da aliança acessível a eles, e que tinham o ritual de expiação dos pecados como sendo uma ordenança direta do próprio Deus. Mas precisava que Cristo, ele aniquilasse aquele conceito de religião. Mas não só isso, Cristo também veio para aniquilar este templo, esta carne. Ele veio para destruir isso daqui. Como eu falei para vocês, os epicureus, eles gostavam da ideia do prazer, da entrega ao prazer. E o prazer, ele sempre está vinculado ao ambiente carnal. O prazer, conforme os epicureus, é o crescimento intelectual, é também o prazer físico. Ele está sempre vinculado à carnalidade. E quando eles viram, certa vez chegam até Jesus, aqueles judeus, hipócritas e fariseus, e falam: que sinal que tu tens para nos dar? E Jesus fala: a vocês eu não darei nenhum sinal, a não ser o de Jonas. Ou seja, aquele que será sepultado por 3 dias, aniquilando este corpo, que hoje está destinado à morte, à corrupção, à deterioração. Este corpo que a cada dia que você respira, a cada respiração, a cada segundo, ele está morrendo. Era necessário que este corpo fosse aniquilado, para que este corpo, uma vez sepultado como uma semente, ele fosse transformado e viesse ressurreto. E o que Paulo está pregando ali? Está pregando a destruição do próprio corpo. Porque Paulo, ele sempre disse: já estou crucificado. Paulo se colocou em apuros mais do que qualquer um. A Escritura fala que ele sofreu aproximadamente uns 4 naufrágios. 4 naufrágios, gente. E em mares que eram mares extremamente revoltos, mares muito perigosos. O mar Egeu é um mar perigosíssimo. O mar Mediterrâneo, nem preciso dizer o tanto que ele é perigoso, o tanto que ele já devorou embarcações. Paulo já esteve visitando todos estes lugares. Paulo se colocou o tempo todo em perigos, na cidade, nos vales, nos ermos, nos lugares solitários, nos lugares desérticos, sob montanhas e desceu a vales. Pela pregação do Evangelho, ele carregava marcas em seu corpo todo. Ele abria a mão do próprio prazer, porque para ele o único prazer que residia nele era se deleitar no seu Senhor, que a caminho de Damasco, certa vez lhe lançou ao chão, cegou os seus olhos, e como uma luz apareceu a ele, e com sua voz lhe disse: por que tu me persegues? Por que tu me persegues? Este Deus impacta a vida de Paulo, a ponto de nem mais desejar se casar. Tudo para ele urgia. Ele sabia que o tic-tac do relógio, que cada instante de respiração, que cada instante de tempo significava tempo a ser dedicado no reino, para o Senhor, porque ele era do Senhor. A maioria de nós não vai chegar a 0,1% do que Paulo foi. E nós, nos nossos dias, nos orgulhamos tanto. Nos orgulhamos da nossa tecnologia,
nos orgulhamos da nossa ciência, nos orgulhamos do nosso avanço, nos orgulhamos da nossa organização, nos orgulhamos da política muitas das vezes, nos orgulhamos de tantas coisas, e enquanto o orgulho ele sobe ao coração humano, ele apenas cria um novo panteão, um panteão onde se assenta ali o meu eu, o meu ego, onde se assenta ali o meu egocentrismo, onde se assenta ali o meu egoísmo. E Cristo ele veio para destruir isso. É por isso que Paulo ele chega e ele diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas veio como homem, deixando a sua forma original, ele toma a forma de homem, e como homem, ele é obediente até a morte, ele se humilha, sendo obediente até a morte. E aqui Paulo ele está falando justamente desse Deus, onde nos apresenta um único caminho para nos achegarmos a Ele. E este único caminho é o caminho da negação de si mesmo, é o caminho da humilhação, é o caminho onde eu paro de viver para mim, num tempo onde nós somos o tempo todo bombardeados pela palavra, você precisa se amar mais. Meu Deus, Paulo ele está dizendo, não, você precisa aprender a amar mais, porque se amar é o que você faz de melhor, e é por isso que você é tão destrutivo, porque nessa sanha de atender os seus anseios, os seus desejos, a sua podridão interior, você sai destruindo tudo que está próximo de você. Cristo ele destrói a expectativa dos judeus, o que eles idolatravam. Cristo destrói a expectativa do próprio corpo. E o último inimigo que os homens mais temiam, Cristo destrói, que foi a morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está o teu poder? Porque tragada foi a morte pela vitória. Tragada foi a morte pela vitória. E a ressurreição nos diz isso. E o melhor de tudo, a adoração a este Deus, não é eu chegar aqui e ficar cantando para Ele. Pelo amor de Deus, se você pensa que é isso, os deuses gregos tinham adorações muito melhores. O nosso sistema musical, a gente fala até hoje de módulos gregos, jônico, dórico, lídio, frígio, mixolídio, lócrio. Tudo isso a gente aprende ali, o Jadson sabe disso de cor e salteado. A adoração deles, o cuidado, o esmero deles com a música, era muito mais intensa do que a nossa. Faziam com muito mais técnica. Assim como eles conseguiam fazer deuses, esculpir deuses tão belos. E a gente vê a arte grega até hoje, a gente fica embasbacado. E os romanos, eles copiaram muito isso. Eles copiaram muito essas esculturas. Eles sempre foram muito mais preciosos, destros, sempre foram mais doutos de maestria do que nós, para erigir, para louvar e para tudo isso. E onde que reside a nossa adoração? A nossa adoração reside tão somente em descansar nele, em entregar a tua vida para Ele, em falar o seguinte: eu creio que não é necessário sacrifício da minha parte, porque misericórdia querem no holocausto, porque o sacrifício já foi feito uma única vez, e de uma vez por todas, para a minha e para a tua salvação. Um Deus que não precisava de manjares, que não precisava de incenso, que não precisava de nada disso, pois Ele mesmo entregou a si mesmo, se aniquilando e pagando o preço do meu e do teu pecado. E como que eu adoro esse Deus? Me deleitando nele,
Como que eu adoro esse Deus? Me entregando a Ele. Como que eu adoro esse Deus? Confiando nele. Como que eu adoro esse Deus? Entregando o controle de tudo nas mãos dele. Como que eu adoro esse Deus? Simplesmente deixando de ser uma pessoa ansiosa demais. Uma pessoa controladora, dominadora. Não, eu não quero mais isso. Eu não quero sair vencendo e para vencer, como sai o anticristo lá no Apocalipse. Eu não preciso disso. Eu preciso apenas de ser mais que vencedor. Ou seja, eu apenas preciso confiar naquele que por mim já venceu. Naquele que por mim já aspergiu o seu sangue diante da face do próprio Deus. Não foi diante da Arca da Aliança, mas foi diante da face do próprio Deus, indo até os céus, que era a figura de um tabernáculo, e lá diante de Deus, ele sendo o Cordeiro e sendo o sumo sacerdote, ele asperge o sangue para a nossa salvação. E o que a gente precisa em adoração é apenas confiar, isso que é o mais difícil, porque normalmente o que a gente quer é que as coisas sejam feitas conforme o que a gente quer. A gente quer manipular tudo. Manipular significa fazer com as nossas próprias mãos. Eu quero manipular os meus relacionamentos, eu quero manipular os meus filhos, eu quero manipular os meus pais, eu quero manipular quem eu lidero, eu quero manipular os meus amigos. E quando eu digo isso, você até fala, não, eu nunca quis manipular ninguém. Ah, quis sim. Todas as vezes que a gente quer mudar alguém, que a gente quer que alguém se conforme àquilo que nós projetamos como sendo a imagem que é perfeita para a gente está tentando manipular algo. Quando em Deus, a única coisa que a gente faz é se permitir ser manipulado por Ele, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, porque Ele cuida de nós, Ele vai nos moldando como Ele molda aquele vaso, como o oleiro molda um vaso, Ele vai moldando as nossas vidas. A adoração ao Senhor não é uma prece que eu entrego a Ele, mas é quando eu me entrego nas mãos dEle, para que Ele faça por mim. Não é algo que eu faça por Deus, mas é algo que Ele faça por mim. Eu gosto muito de Paul Washer. Quando ele chega, certa vez ele diz, quando você estiver diante de Deus, você não foi chamado para entregar o seu melhor. Não foi. Você foi chamado para entregar o seu tudo, inclusive o teu pior, para que Ele transforme, para que Ele reconfigure, para que Ele amolde, e para que você vá se tornando segundo a imagem dEle. Isso é adoração, porque importa que os que o adorem em espírito, e espírito, conforme nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, nos versos 14 e 15, significa adorar, conviver com discernimento, porque a carne não consegue discernir as coisas do Espírito, mas o Espírito ele discerne tudo bem, apesar de não ser discernido de ninguém, mas ele discerne tudo bem. E adorar em verdade, no capítulo 17 do Evangelho de João, a Escritura nos diz, a tua palavra é a verdade. É adorar segundo a palavra do Senhor. É adorar segundo o crivo da palavra do Senhor. Tanta idolatria que se erigiu nos nossos dias. Eu digo para vocês, entre os movimentos gospel do mundo, nós vimos que a própria música secular, ela foi moldada dentro desses movimentos. O movimento gospel no mundo todo, ele conseguiu acurar em maestria, ele conseguiu trazer beleza, ele conseguiu trazer algo extremamente peculiar, de modo que as próprias pessoas do mundo secular passaram a copiar o que foi aprendido dentro das igrejas. O que foi aprendido musicalmente. Nos nossos dias, é tão fácil encontrar ídolos. A gente vê hoje, em grandes ajuntamentos evangélicos, nós vemos ídolos sendo erigidos. Nós vemos ídolos que criam músicas
que fazem músicas. O neném hoje está bravo. Não preocupa, tá? Pode deixar ele aí. Nós vemos hoje ídolos que fazem músicas que sequer passam pelo crivo da Escritura. Músicas que são totalmente voltadas para o homem, sendo que a adoração em espírito e em verdade tem que se basear sim na Escritura, tem que vir da sinceridade. Eu vejo muita sinceridade, eu vejo muita verdade no coração até desses que se equivocam, mas a gente tem que acurar mais. Verdade aqui é sinceridade, é entrega verdadeira, mas é também você se coadunar com o que está na Escritura. Se não passa pelo crivo da Escritura, meus amados, a gente precisa aprender a rejeitar. A gente precisa aprender não a também ficar com raiva, ou sair por aí brigando com tudo isso, não. Mas a gente precisa ter sabedoria, a gente precisa compreender essas coisas. Mas volto, o mais importante de tudo é a adoração onde você se deleita no Senhor, onde você descansa no Senhor. Deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. E os desejos do coração do Senhor são muito dissonantes, normalmente, do coração carnal. Mas quando você se deleita no Senhor, quando você confia no Senhor, você para de viver segundo o padrão dessa existência. Porque o que nós vemos, ele é finito, ele é temporal. Mas nós passamos a viver segundo o padrão da atemporalidade, da eternidade. Eu queria que você se colocasse de pé em nome de Jesus. Quem dera, se hoje nós tivéssemos que lidar apenas com aqueles deuses de Atenas. Quem dera. Naquele tempo, as pessoas, pelo menos, não se exaltavam tanto. Naquele tempo, as pessoas eram capazes de pegar Paulo e levá-lo ao Areópago, ao tribunal deles, e permitiam ouvir o que Paulo ia dizer. No nosso tempo, o Deus que foi erigido é um Deus à imagem e semelhança do próprio homem. O anticristo, ele adentrou nas mentes das pessoas e até mesmo dentro da própria igreja ele tem adentrado. E este Deus, onde eu me exalto, onde eu começo a olhar muito para mim, onde eu começo a me preocupar muito comigo e pouco com as coisas da eternidade, quando nós fazemos isso, este Deus, ele é muito mais difícil de ser vencido do que aqueles deuses aos quais Paulo, ele confrontou e se contrapôs. O Deus que se manifesta como pequenos anticristos, que vem marcando as mentes e as obras dessa nossa geração torpe. Este Deus, amados, este Deus, ele parece que ele se ergue como uma nova torre de Babel. E vai chegar um momento em que Deus vai os abandonar nas suas próprias vontades. Vai chegar um momento em que Deus vai deixar que a idolatria do homem para o próprio homem, onde o homem se torna o alfa e o ômega da sua própria existência, ao invés de Cristo, onde ele se torna o Senhor de tudo, e onde ele para de desejar e de se entregar ao verdadeiro, puro e santo Deus. É esse tempo que está chegando. Vocês vão notar, daqui para frente, as igrejas cada vez mais se esvaziando. Vocês vão notar daqui para frente, a fé cada vez mais sendo abandonada. Vocês vão notar daqui para frente, os seus filhos e filhas, muitas das vezes se dedicando ao culto ao próprio ventre, permitindo que a pornografia adentre em suas mentes e seus corações de modo profundo.
para simplesmente atender às suas próprias vontades. Vocês vão ver essa nova geração não tendo qualquer vontade de vir e participar do culto congregacional, se distanciando mais e mais da congregação, onde aqui é sempre uma possibilidade de nós nos estimularmos ao amor e às boas obras. Eu quero dizer que Paulo ele diz nos últimos dias que o anticristo iníquo e o homem do pecado, o falso profeta e o anticristo, ele não apareceria antes que viesse a apostasia, que é a negação e o abandono da própria fé. E nós vamos ver isso se avançando cada vez mais. O Jadson falava aqui numa reunião que nós hoje nós temos, nesse último censo, os cristãos, os evangélicos não praticantes, que são os evangélicos que decidiram não mais congregar, que decidiram apenas crer em Jesus, acreditam na filosofia do evangelicalismo, mas eles nem mais se dedicam a nada com o seu espírito, alma e corpo. Nós veremos isso se avançar cada vez mais. Isso será a realidade dos próximos dias. Já foi na Europa, mas parece que vem vindo do Oriente ao Ocidente, tomando conta de tudo, e já tem se achegado aqui a nós. Talvez em países onde o Evangelho é totalmente proibido, talvez nesses lugares é onde o avivamento vai chegar. A não ser que o povo de Deus, você, se prostre diante dele, se arrependa diante dele, e se coloque diante dele, e de fato se renda a ele, e de fato se deleite, e de fato se entregue à obra dele, e de fato se entregue nas mãos dele. Se não for desse jeito, eu não vejo, de fato, não vejo muito futuro para a igreja. Eu estou dizendo para a igreja evangélica, porque para a igreja de Cristo sempre haverá futuro, pois foi profetizado que as portas do inferno não prevaleceram sobre ela. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia.
Temos que ter uma decisão como Paulo teve, Senhor, de servir o Senhor a qualquer custo, a qualquer preço, simplesmente colocar o Senhor como Senhor das suas vidas. E esse é o nosso papel objetivo. Podemos levar o teu povo a servir, a adorar o só Deus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor. Essa, Senhor Deus, é o nosso objetivo. E eu sou grato a Ti por estarmos aqui, junto com meus irmãos, com o pastor Divino, com toda a sua equipe aqui, ó Pai, prestando esse culto ao Senhor. Por isso, Pai, nós te louvamos, te agradecemos, somos gratos a Ti, ó Pai. Muita gratidão ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio que o Senhor nos concede, Senhor. Estamos aqui nesta noite, sabendo que o Senhor é nosso Deus, e aqui somos um povo seu, aqui está o seu povo, Senhor, nesta noite, prestando esse culto ao Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome, Pai. Te oramos, te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Quero você vir para o seu irmão, levante a sua mão para o seu irmão que está ao seu lado. Você vai repetir comigo a bênção na próxima